Você já pensou nas grandes oportunidades que Deus oferece a cada um de nós? No programa de hoje, nós vamos visitar cidades que foram abençoadas com a presença de Jesus, viram milagres, ouviram a sua voz, mas mesmo assim, não mudaram. E se o maior problema não for a falta de oportunidade, mas o que você está fazendo exatamente com as oportunidades? Porque algumas cidades receberam tudo, mas perderam tudo. E o mais impressionante é que o erro delas ainda pode estar acontecendo hoje. Fica comigo, porque nesse programa do Está Escrito, nós vamos entender que essa mensagem, ela pode mudar o destino da sua vida. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua audiência. É um prazer todos os dias, quando a gente se conecta aqui, poder falar com você e levar um pouquinho de esperança da palavra de Deus. E se você está passando aqui pela primeira vez na TV Novo Tempo, deixa eu me apresentar, sou Robson Menezes, esse é o programa Está Escrito e você está agora diante de uma grande possibilidade que Deus está dando para você entender mais quais são os planos, os propósitos que Ele tem para a sua vida. Então faz o seguinte, fica comigo aqui até o final. Nós estamos numa série chamada Pelos Muitos Caminhos de Deus. Nós estamos entendendo como Deus trabalha e onde especificamente Ele nos encontra. E eu tenho certeza que Ele encontrou uma oportunidade imensa para mudar a sua vida aqui dentro da TV Novo Tempo, no programa Está Escrito. Deus abençoe você. Fica comigo, viu? Não sai daí não. Você que já faz parte aqui da família sabe que nós sempre temos algo a oferecer para você. A Escola Bíblica da Novo Tempo sempre prepara guias específicos para que você consiga entender mais como fazer o seu devocional, como você entender mais da palavra de Deus e assim crescer espiritualmente falando. Acontece que agora nós estamos aqui trabalhando com um estudo que é virtual e esse estudo é livre do vício. Você já percebeu como que alguns hábitos começam pequenos, quase inocentes e quando a gente vai perceber, eles já tomam um grande espaço dentro da nossa vida? Talvez você não chame isso de vício. Talvez você diga que é só um costume, eu paro quando eu quiser. Mas lá no fundo, tem uma inquietação, uma sensação de que você perdeu o controle, de que você está carregando uma culpa e que talvez com tudo isso você está vivendo um cansaço emocional muito forte. Mas deixa eu te dizer, não é só com você. Hoje existem muitas pessoas lutando com diferentes tipos de dependência. Eu estou falando do álcool, do cigarro, das drogas, dos jogos de azar, das compras, da compulsão alimentar, das redes sociais, inclusive, da pornografia. E muitas pessoas, às vezes, encontram isso daí dentro de casa, essa luta, mas também dentro da igreja. E esse tipo de gente fica em silêncio, com vergonha de falar sobre esse assunto. A Bíblia já dizia exatamente isso de uma forma muito direta. Por exemplo, lá na carta aos Romanos, capítulo 7, o verso 19, Paulo, ele escreveu assim, porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Você percebe? Não é só sobre força de vontade. É uma luta interna que é profunda, é real. E sabe o que é mais sério? O vício não vai atingir apenas o comportamento, ele vai afetar o seu cérebro, ele vai mudar as suas emoções, ele vai impactar os seus relacionamentos e até a sua espiritualidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa assim, com muito carinho. Deus não se afasta de você por causa da sua luta. Quando você vai aqui no Salmo 34, o verso 18, diz assim a Bíblia, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ou seja,
É justamente no momento que você se sente mais fraco, que você acha que está mais distante dele, mais envergonhado, é aí que Deus está, mais perto de você. Talvez você esteja convivendo com alguém assim, um filho, um marido, uma esposa, alguém que você ama e que parece que não consegue sair desse ciclo. E isso também dói, isso também cansa e isso também precisa de cuidado. Então foi pensando em você e nessas situações que nasceu o estudo Livre do Vício. Um estudo preparado, com muito cuidado, com uma linguagem bem acessível, uma linguagem simples, que vai direto ao ponto, para te ajudar a entender o que está acontecendo sem nenhum julgamento, sem nenhuma pressão, mas com verdade, com esperança. E nesse estudo você vai aprender como o vício age dentro do seu cérebro, por que ele cria dependência e quais são os gatilhos emocionais por trás disso. E que caminhos práticos são possíveis para você recomeçar e romper esse ciclo. Mas não para por aí. O foco é mostrar como Deus trabalha na sua libertação, como Ele te fortalece, como Ele te sustenta e restaura. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10, verso 13, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que você possa suportar. Mas Ele vai oferecer, acima de tudo, livramento. Então, saiba de uma coisa. Existe saída, existe caminho, existe libertação e esse estudo tem um diferencial muito especial, ele é personalizado. Você não vai receber algo assim genérico, você vai ser direcionado para lições específicas de acordo com a luta que você ou alguém que você conhece está enfrentando. São 8 temas que vão tratar dessa realidade para que você entenda que cada história importa, cada pessoa importa e tudo isso de uma forma muito simples pelo WhatsApp. E você pode começar agora, olha, sem custo, sem complicação, no seu tempo e no seu ritmo. É só você entrar em contato com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Anota aí, ó, 12 98200 0062. É só você mandar uma mensagem. Você vai dizer assim, eu quero estudar sobre os vícios. E a partir daí, você já vai começar a receber o seu estudo. É só você pegar o seu celular e você vai entender que é possível você lutar, é possível você alcançar uma solução, tá? 12 98200 0062, tá bem? Nós vamos entrar no tema de hoje. O tema de hoje é um tema muito especial. Estamos seguindo aqui na série Pelos Muitos Caminhos de Deus. E eu sei que você talvez tenha já entendido como é importante a gente compreender a forma como Deus trabalha. Quando a gente ouve, por exemplo, a expressão lugares amaldiçoados, o que vem à sua mente? Talvez, assim, lugares sombrios, lugares abandonados. Eu lembro que quando pequeno eu tinha medo de entrar nesse tipo de lugar, construção abandonada, porque a gente fica com medo, não é? A gente até parece que está vendo coisas inexplicáveis. Mas se eu te dissesse que existem lugares marcados não por forças do mal, mas por algo que é muito mais sério. Lugares que foram visitados por Deus, tocados pela graça, alcançados pelo céu, mas que mesmo assim as pessoas desses lugares acabaram se perdendo. Mas como isso é possível? Pensa comigo numa coisa. Como que pode um lugar receber tanto de Deus e ainda assim terminar em ruínas? Como alguém pode ver milagres, ouvir a verdade, sentir o chamado e ainda assim não mudar? Talvez o maior perigo espiritual não seja você rejeitar Deus de uma forma aberta, mas simplesmente você não responder. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós estamos aqui seguindo a série Pelos Muitos Caminhos de Deus, já estamos aqui no 7º episódio, e a gente está fazendo uma jornada pelas Escrituras para entender onde cada lugar revela ou o que ele pode revelar sobre o nosso coração e sobre a forma como Deus está trabalhando na nossa vida. Se você perdeu algum dos episódios anteriores, depois você vai lá com calma, você vai acessar o nosso canal no YouTube, que é o @estaescritoNT. Lá você vai poder assistir, você vai poder rever e você vai poder compartilhar com outras pessoas, porque essa série não é sobre lugares, é sobre decisões. E hoje nós vamos caminhar por cidades. Essas cidades tiveram tudo. Tiveram a presença de Jesus,
viram muitos milagres acontecer, ouviram o ensino que o próprio Cristo entregou, mas essas cidades fizeram a pior escolha possível. Elas não se arrependeram. E o texto base da mensagem de hoje vai estar no Evangelho de Mateus. Pega aí a sua Bíblia, me acompanhe, Mateus capítulo 11, eu quero ler com você o verso 20. Diz assim: então começou Jesus a repreender as cidades nas quais ele operara, observe aqui, numerosos milagres. Porque, preste atenção, olha que triste o final desse verso, porque não se arrependeram. Você percebe o peso disso daqui? Não foi falta de milagre, não foi falta de oportunidade, foi falta de resposta. E agora, a pergunta não é mais sobre aquelas cidades, é sobre você. Nós vamos entender isso aqui melhor no primeiro caminho de hoje. Então, preste atenção, vamos aqui comigo avançar um pouquinho para entender qual foi o eco de um convite que foi ignorado. O texto de Mateus vai nos levar direto ao coração do problema. Jesus, ele começa a repreender aquelas cidades porque ali ele fez muitos milagres. E mesmo assim, essas cidades, as pessoas daquele lugar, não se arrependeram. E aí então ele vai declarar algo muito forte contra essas cidades, que é logo no verso a seguir, Mateus 11, o verso 21. Olha só o que ele fala, do verso 21 até o verso 23. Ele diz assim: ai de ti, preste atenção, Corazim, ai de ti, Betsaida, e ele avança, e tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás ao inferno. Duro, né? Percebe o peso dessas palavras? Não foi falta de milagre. Também não foi falta de oportunidade, foi falta de arrependimento. E aqui está o ponto central. Veja, essas cidades não rejeitaram Jesus de uma forma agressiva. Não houve aqui perseguição, não houve aqui confronto direto. Houve algo que é muito mais perigoso: indiferença. Essas cidades estavam dispostas a continuar recebendo. Elas queriam bênçãos, elas queriam os milagres, elas queriam todos os benefícios. O que elas não queriam é entregar nada de si para Deus. Não queriam entregar os pecados, não queriam entregar o coração. Isso aqui vai revelar um padrão espiritual que é muito sério. É possível você conviver com o sagrado e ainda assim não ser transformado. A Bíblia vai reforçar essa ideia lá na carta de Tiago, capítulo 1, o verso 23 e o verso 24. Diz assim, olha, preste atenção. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era. O que está acontecendo aqui que Tiago está descrevendo? A pessoa vê, mas ela não muda. Ela ouve, mas não responde. E com o tempo, o coração, ele vai endurecendo. Não por rejeição, mas por repetição, sem decisão. E talvez agora a pergunta não seja mais sobre aquelas cidades, mas sobre você, sobre eu. Então vamos pensar aqui, quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes você simplesmente deixou para responder depois? Não se esqueça que o maior perigo espiritual não é você não conseguir ouvir a voz de Deus. É o contrário disso. É você ouvir, mas você continuar exatamente do mesmo jeito. E isso aqui vai nos levar ao primeiro cenário dessa história. Que cenário é esse? A cidade de Corazim. E vamos entender aqui qual é o peso das oportunidades que são perdidas. Pensa aqui comigo. O que você faria se Jesus estivesse diante de você todos os dias? Mas pensa agora com mais calma. Veja, foi exatamente isso que aconteceu com a cidade de Corazim. Ela era uma cidade pequena, uma cidade aparentemente comum,
mas ela recebeu algo extraordinário, a presença de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os milagres de Jesus. E sabe o que aconteceu? Nada. Nada mudou. Jesus falou para essa cidade, aqui no verso 21, ai de ti, Corazim. Por que ele fala isso para Corazim? Ele diz, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operados os milagres que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido. Você consegue entender aqui o contraste? Tiro e Sidom eram cidades pagãs. E essas cidades responderiam, mas Corazim não respondeu. E isso aqui vai revelar algo profundo. O problema não era a falta de luz, era o desprezo para com a luz. Historicamente, a cidade de Corazim era um centro religioso muito ativo. Ali você tinha ensino, a tradição forte, você tinha um conhecimento que era robusto, mas tudo isso não produziu uma transformação aqui dentro. E aqui vai entrar uma imagem muito forte. Veja, entre as ruínas daquela cidade foi encontrada aquela que era chamada a cadeira de Moisés. Veja, era um símbolo do ensino, da autoridade espiritual, a cadeira de Moisés. Mas sabe o que isso revela? É possível você ter acesso à verdade e ainda assim você não se render a ela. Isso aqui vai ecoar o que o profeta Isaías falou lá no seu livro, no capítulo 5, o verso 4, ele coloca ali as palavras de Deus. Olha só que interessante as palavras que o profeta descreve de Deus. Isaías 5, verso 4. Olha só o que diz lá. Que mais se podia fazer pela minha vinha que eu não tenha feito? Ou seja, Deus fez tudo. Ele deu oportunidade. Ele ofereceu graça. Mas não houve resposta. Talvez aqui esteja uma das verdades mais essenciais e fortes desse texto. A maior tragédia espiritual não é quando Deus não fala, é quando Ele fala e a gente não responde. E agora a pergunta volta para você. O que Deus já fez na sua vida que você ainda não respondeu? Porque as oportunidades com Deus não são infinitas. E Corazim é a prova disso. E isso nos leva agora ao próximo cenário. Qual é a próxima cidade? A cidade de Betsaida. Aqui a gente vai entender que ver não significa crer. Existe aqui uma importante diferença entre Corazim e Betsaida. Veja, Corazim teve oportunidade, mas ignorou. Já Betsaida vai representar algo ainda muito mais profundo, que viu, mas ela não se rendeu. Veja, deixa eu perguntar uma coisa. O que falta para alguém crer depois de ver um milagre? Betsaida não apenas ouviu falar de Jesus, ela presenciou. E foi ali, naquela cidade, que um cego foi curado. O relato está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 22 a 25. Foi ali que as multidões foram alimentadas. De acordo com Lucas capítulo 9, do verso 10 ao 17. Eles viram milagres visíveis, milagres que foram públicos, milagres inegáveis. Mas mesmo assim, Jesus declara dessa cidade, ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito essas cidades teriam se arrependido. Você consegue entender a força da palavra, dessa fala de Cristo? Eles viram, mas não mudaram. E aqui está uma grande diferença. Corazim ignorou o chamado. Betsaida resistiu mesmo depois de ver. E isso aqui vai revelar uma verdade espiritual muito séria. Milagre não garante conversão. Milagre impressiona, milagre emociona, milagre atrai. Mas quem transforma é o arrependimento. E existe um detalhe aqui muito forte. Betsaida significa literalmente a casa do peixe. É um lugar de provisão. E se você for procurar, vai encontrar evidências históricas que mostram, inclusive, resquícios de idolatria no passado, nos dias de Cristo ali. Ou seja, essa cidade convivia com o poder de Deus, mas mantinha o coração dividido porque se entregava à idolatria. E isso aqui vai explicar muita coisa.
Porque o maior problema não é a falta de evidência, é a falta de entrega. E agora a pergunta vai voltar para você e para mim. Quantas coisas Deus já te mostrou? Quantas respostas você já recebeu? Quantas vezes você viu claramente a mão de Deus conduzindo e mesmo assim você não mudou? Porque o maior milagre não é abrir os olhos de um cego, é abrir o coração de quem não quer se render. E isso aqui vai nos levar ao último cenário dessa história, a cidade de Cafarnaum. E aqui a gente vai entender que quando a gente está perto, não significa que você está com Jesus. A gente chega aqui no ponto mais delicado, talvez o mais perigoso de todos. Cafarnaum não era uma cidade qualquer. Cafarnaum era a cidade de Jesus. Foi ali que ele ensinou, foi ali que ele operou milagres, foi ali que muitos o conheceram lá da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude. Agora pensa, eles não apenas ouviram falar de Jesus, eles conviveram com ele. Eles o viram crescer, eles o viram fazer maravilhas e mesmo assim eles não se arrependeram. E Jesus deixa um recado para essa cidade. Mateus 11, 23, ele fala exatamente assim. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Ele mesmo responde, não, você vai descer até o inferno. Que força essa fala de Cristo. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. E aqui está o problema de Cafarnaum. Proximidade sem transformação. Eles estavam perto, mas não se entregaram. Eles ouviram, mas não mudaram. E agora deixa eu falar com você. É possível você estar dentro da igreja. É possível você ouvir sermões. É possível você conhecer a Bíblia e ainda assim não ter se rendido de verdade. Veja o que Cafarnaum pode ensinar. Proximidade com o sagrado não é a mesma coisa que relacionamento com Deus. Talvez esse seja um maior alerta para todo mundo. Você pode estar muito perto e ainda assim perdido. Mas hoje Deus está te dando uma oportunidade diferente. Não é para você ouvir mais. Ele está dando uma oportunidade para você responder. Você não precisa saber mais, você precisa se render. Porque chega um momento que não dá mais para a gente adiar. A gente precisa decidir. E talvez esse momento na sua vida seja exatamente agora. Até agora eu falei, até agora eu expliquei, mas chega um momento que você precisa abraçar essa verdade. E tem que ser agora, tem que ser hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez hoje você esteja cansado. Cansado de tentar. Cansado de você ter que lidar com os problemas. Cansado de ver as coisas dentro da sua casa que não mudam. O seu casamento, a religiosidade, a espiritualidade aí dentro da sua casa. Talvez até tenha uma dor aqui dentro do coração que você já tentou esquecer. Mas ela volta, daqui a pouco ela volta outra vez. Talvez seja uma mágoa, talvez seja uma preocupação com alguém da sua família. Ou talvez até um peso que só você sabe, que você está carregando há muito tempo aqui nos seus ombros. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no meio de tudo isso, você até pensa em Deus. Você sente que você precisa mudar alguma coisa. Mas você diz, não, mas agora não, daqui a pouco. E aí sempre vai ficando para depois. Depois que a situação melhorar, depois que a minha cabeça estiver mais tranquila, depois que eu resolver algumas coisas importantes, e aí a minha vida vai estar ajeitada. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A verdade é que esse depois, ele nunca chega. E foi exatamente assim que aconteceu com aquela cidade. Veja, preste atenção.
aquelas cidades ouviram, elas sentiram, mas elas não responderam. E acabou que o tempo passou e hoje Deus está te chamando, na verdade Ele está te dando mais uma oportunidade. Ele não quer manifestar um milagre visível, Ele não quer talvez fazer algo extraordinário. Nesse momento, o que Deus quer é que você tenha coragem para responder ao chamado que Ele já te faz, há muito tempo. Porque Deus não fala só através de sinais, Ele fala ao coração. E talvez agora você vendo, ouvindo, relembrando, através da história dessas cidades, você está sentindo isso. Está sentindo uma vontade de recomeçar, de você fazer diferente, de, quem sabe, você se aproximar de Deus de verdade. Deixa eu te dizer uma coisa assim, com muito carinho. Você não precisa ser perfeito para você começar. Você não precisa resolver tudo primeiro. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa dar um passo. Talvez hoje esse passo seja mais simples do que você imagina. Seja só você dobrar assim os seus joelhos no chão e fazer uma oração sincera, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Porque em Jesus, não se esqueça disso, sempre existe a possibilidade de um recomeço. Sempre existe a oportunidade de uma nova chance. Em Jesus, sempre existe um novo começo. Você está entendendo? Sempre. A mensagem de Cristo para aquelas cidades era uma mensagem de alguém que estava com o coração partido, sabendo que não tinha mais nada o que ele poderia fazer por elas. Ele já tinha feito tudo. Agora era a cidade de Corazim, era a cidade de Cafarnaum, era a cidade de Betsaida que deveria responder. E talvez a gente esteja no mesmo ponto. Deus já fez muitas coisas extraordinárias na sua vida, no seu casamento. Ele já se manifestou e você sabe de maneira visível, você percebeu, mas você está adiando. Para de fazer isso. Chegou o momento de você dizer: Senhor, a partir de agora, eu vou responder. Eu vou ter coragem, vou ter ousadia para entregar a minha vida, para abrir o meu coração, para permitir que Teu Santo Espírito entre e Ele mude o que precisa ser mudado e Ele faça da minha vida um lugar da Tua habitação. Você tem coragem de fazer essa entrega hoje? Pois então, eu quero te convidar a orar comigo. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na Sua presença. Nós não queremos deixar para depois o que precisa ser feito agora. Que o Senhor dê forças para este amigo, para esta amiga, e que eles entendam que o Senhor se manifesta para que a gente também responda. E nós estamos respondendo, colocando a nossa vida em Tuas mãos. E fazemos isso, orando em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria lembrar você que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Um grande abraço para você. Nós temos um encontro marcado aqui no seu programa, está escrito. Até lá.